Recording has started. Então já começamos com a pergunta extra aí do Matheus. Excelente pergunta. Renzo, o que é mais interessante na Python Brasil? Palestras, tutoriais ou os sprints? Aí eu vou sair da tangente. O mais interessante é o bar depois do evento e os corredores, cara. Isso é o mais interessante, na realidade, eu diria, de qualquer evento. Também. Cara, eu vou as palestras, mesmo na PyCon US, porque até na Python Brasil as palestras são gravadas, né? E aí depois você pode colocar no YouTube e ver em velocidade 2 vezes mais rápido. Entendeu? Então dá pra ver, você vê 2 vezes mais rápido depois e economizar 2 vezes o tempo. Então eu vou às vezes em alguma palestra. Em geral, quando eu vou em palestra, não é nem pra ir na palestra. Em geral é pra prestigiar algum amigo meu que tá fazendo alguma palestra. Não é nem pela palestra em si. E aí o que eu costumo fazer em geral é ficar conversando com a galera nos corredores, conhecendo gente. Então é o que o Rafael colocou aí já, cara. Network. Obviamente que quando você vai no início, tem assunto que você quer ver, interessante, que você quer ver a palestra na hora porque você quer tirar alguma dúvida até com o palestrante, e aí você cola na palestra para isso. Mas o principal, eu diria, são os papos de corredor e você ir nos pós-eventos, sabe? Não deixa de ir no bar, porque parece que é papo, o pessoal fala e bate muito martelo nisso da Python Brasil, vai no bar depois. E não é papo só de ir para beber, não, é porque realmente ali você vai conhecer as pessoas e aquilo vai ficar o contato mesmo. Pra isso, eu até tô falando aqui pro Rafael agora. Fica um contato que, depois tu vai precisar pra alguma coisa. Ou não é nem questão de precisar, sabe? Você vai fazer contato pra fazer amizade depois. Pra depois ir na casa do brother, lá em Florianópolis, ou em Natal, como eu já fiquei aí. Pra conhecer e fazer amizade e pra trocar essa figurinha que troca aqui no curso e é mais profundo, porque aí tu conhece pessoalmente as pessoas, né? E aí, às vezes, eu até aproveito para conhecer a galera que eu conheço aqui virtualmente e né, colocar um rosto, né? Nas pessoas, colocar um rosto em vocês, que a gente acaba se conhecendo aqui virtualmente, mas aí eu fico vendo aqui, né? Tá lá o Rafael, RG, ou você. Eu lembro de você que é o Matheus, o curso junto com você, que não tem o H. Mas aí é legal para colocar um rosto e para bater um papo. Então, mas tu tá perguntando isso por quê? Porque de repente tu tá pensando e tu tem que escolher algum desses? Assim, a parte principal, obviamente, é a parte das palestras, é quando tem mais gente. Eu, inclusive, na minha Python Brasil, a que eu organizei aqui em São José, a galera não costumava participar muito dos tutoriais, porque eles eram organizados em dias de semana, em geral assim, tipo, nego organizava os tutoriais numa quinta e numa sexta e as palestras começavam no sábado e domingo. Então aí não tinha quase ninguém nos tutoriais. Aí eu troquei. O que eu fiz? Eu fiz os... E até para ficar mais barato, o local também que você alugava para fazer o evento. Então eu troquei. Eu fiz os tutoriais no final de semana, até para dar mais gente, né, e fiz as palestras na segunda e terça. Não sei se o pessoal manteve isso, porque na de Floripa eu não fui e não me lembro como é que tá a agenda desse ano, pra falar a verdade. Ainda nem arrumei lugar pra ficar, pra falar a verdade. Então, nas palestras costuma ir menos gente, nos tutoriais costumam ir menos gente, depois você tem vai muita gente, e nos sprints de novo fica menos gente. E cada um tem a sua peculiaridade. Se você tem interesse em aprender alguma coisa, você vê que vai ter um tutorial interessante, o tutorial é legal porque é menos gente, mas aí você tem a oportunidade de aprender mais sobre alguma coisa, você tem a oportunidade de trocar mais ideia com o cara, porque o cara tá lá mais para ensinar. Palestra, como o nome já diz, é palestra, então o cara tá lá mais apresentando. Então rolam aquelas perguntas no final, o cara às vezes até abre para pergunta no meio, mas é o esquema de palestra. Em geral, você não interage tanto assim durante a palestra em si, né? E os sprints também, você, apesar de ter menos gente, você já troca bastante ideia e em geral também são projetos, então você vai codar bastante. Também é uma oportunidade legal para você aprender.
Mas o foco, se você quiser fazer network, é você ir no período das palestras. Se você quiser viver a experiência Python Brasil, vai no período das palestras. Beleza? Ok. Bom, semana passada nós paramos no padrão de projeto no Facade, né, no Fachada, que é um padrão de projeto estrutural, né, porque ele trata da estrutura do projeto. Ele não tem nenhum comportamento. A gente vai ver que existem 3 classes. A gente vai dar uma olhada aqui as 3 classes básicas em que nós separamos os padrões de projeto, e a fachada, e depois nós vamos ver outro que é o adapter. Eles se encaixam nesse padrão estrutural, tá? Aqui o Luciano colocou só lembrando a parte de design pattern. Aqui de novo aqui na verdade eu estou repetindo porque era aquela coisa que nós já vimos até no slide também repetindo lá do livro do Goff, e que tinha também nos slides do Peter Norvig, né, do que é o projeto. Aqui eram as características, né, do que ele não é, que ele tem que ter um nome para a gente lembrar, tem que fornecer os usos conhecidos, até porque ele é obrigado a fornecer, porque vocês lembram que nós definimos o padrão. E o padrão aqui tem aquele sentido de reconhecimento de padrões. Então você não inventa o padrão. Você vê as soluções que existem e você tem que reconhecer aquele padrão nas soluções que existem, que foi o que nós fizemos aí olhando o Facade sendo utilizado em termos de módulo, que não é... Inclusive, eu não sei se vocês quiserem, eu também posso mostrar como é que ele é implementado no Goff, no modelo do Goff, se vocês quiserem ver até o código em Java, mas eu não sei se todo mundo sabe Java e se seria interessante ver o código. Mas se vocês acharem que sim, eu posso mostrar também como é que ele é implementado lá. Beleza? Eu abro aqui, nem sei se eu tenho mais o Eclipse nesse computador, mas se não tiver, eu dou um jeitinho aqui no intervalo e eu posso mostrar para vocês. Tá? Mas como em Java tudo é classe, lá a fachada realmente você tem que ter mais verboso. Você tem que ter uma interface, depois você tem que ter uma classe que implementa aquela interface, e tem toda ali uma estrutura para você implementar. Inclusive, para você implementar uma fachada em Java, na realidade você usa 2 padrões de projetos, que é a fachada, você costuma utilizar, junto com o singleton, que é o próximo padrão de projeto que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Bom, quem ficar curioso sobre padrões de projeto, eu já tinha falado aqui, obviamente, do livro original, e o Luciano colocou alguns outros livros. O principal que ele mais indica, por incrível que pareça, é o Head First Design Patterns, que para português PTBR ele é traduzido para Use a Cabeça. Ele, apesar de ele ser em Java, ele traz exemplos muito interessantes. Exatamente. Você conhece isso aí então, Rafael? Em geral, essa série, né, de Use a Cabeça, a didática dele costuma ser muito boa. Então, apesar de ele ser em Java, ele traz exemplos muito legais. Inclusive o da fachada, eu não vou chegar a dar o exemplo lá do que o Luciano mencionou, mas eu achei muito legal quando ele falou da aula dele. Aqui ele coloca um exemplo de fachada como sendo... Eu vou mencionar na realidade rápido. Ele colocou como sendo um home theater. Sabe por quê? Porque um home theater ele tem vários componentes, né? Por exemplo, quando você vai assistir um filme, você tem vários componentes, né? Você tem a TV, você tem aquele som bodoso, em geral você tem inclusive vários controles, né? Então quando você vai assistir um filme, você tem que ter a TV, você tem que ligar aquele som que é grande, de repente você tem que ligar o projetor, se for, imagine que tem um projetor, então você tem que baixar aquela tela do projetor, você tem que conectar o projetor e tem que fazer a pipoca. Então imagine você tendo que saber todos esses componentes dentro do teu subsistema. E aí se você tiver uma fachada, o que você faz? Lá na fachada você não vai ter todos esses componentes. O que você vai ter? Você vai ter um método lá só falando assistir filme. Né? E dentro desse assistir filme, aí você faz tudo isso. E tem esse exemplo lá dentro do Design Patterns,
que é muito legal. Eu não sei se tem, inclusive... Não, eu acho que não tem. O Luciano abriu na hora da aula dele, ele abriu o livro e mostrou esse exemplo, mas que é muito legal, mas eu preferi mostrar os exemplos reais no Python e trazer para cá. Tá? Enfim. Continuando então, as categorias clássicas dos design patterns separam em 3 aqui. Esse daqui é o slide. Lembrem-se sempre que são os slides do Alex Alex Martelli, né? E aí ele coloca a tradução aqui, né? Então você tem a primeira categoria, que são os criacionais. Esse daqui são modos interessantes, formas de você conseguir instanciar objetos. Existem vários, aqui um que eu já acabei de mencionar, que é o Singleton. Existem aqui o Flyweight, existe o Prototype, entre alguns outros. Existem os padrões de projeto estruturais, com composição múltipla de classes ou objetos. A gente acabou de ver o Facade, que é um deles, e o Adapter. Existem vários padrões de projetos comportamentais, que são classes e objetos que interagem e dividem responsabilidades entre si. E a gente vai dar uma olhada, como por exemplo o Strategy, o padrão de projeto Command, que eu acho, se não me engano, a gente vai ver também. Tá? E cada um ele pode acontecer no nível de uma classe ou em um nível de objeto, como a gente vai dar uma olhada. Tá? Aí aqui, princípios básicos então Isso que é interessante também, se você olhar o livro original, vários dos jargões que vocês vão ver aqui, possivelmente vocês já devem ter escutado por aí. Tá? Isso é legal porque vem do livro original, né? do Design Patterns original do Ganga Fora aí. Tá? Vários desses jargões vêm de lá, inclusive esses daqui que o Luciano traduziu. Né? Não sei se vocês já ouviram. Esse daqui é um clássico, eu já ouvi esse daqui desde a época de faculdade. Tá? Vocês já ouviram esse do programe para uma interface e não para uma implementação? Eu acho que eu inclusive falei, o Rafael não estava nos outros cursos, mas acho que eu já estava falando isso para vocês lá quando a gente fez o exemplo de calculadora, que talvez eu até vá fazer aqui de novo. Quando chegar na parte de Template Method, pelo menos eu vou pegar uma parte dela para refazer de novo. Para a gente agora fazer com os olhos de, olha, vamos observar os padrões de projeto. Tá? Alguém aí já ouviu esse tipo de coisa? Rafael, sim. Não, na verdade esse sim aqui tinha sido para a pergunta anterior, né? Porque isso aqui é clássico, cara. Isso aqui já está entranhado na nossa área, né? E aí a questão é que na verdade eu não vou dizer que nós já vimos, como o Rafael não está aqui, em Python isso é muito feito através da tipagem de Python, né? O chamado duck typing. E raramente com interfaces formais, apesar que agora nós temos, de certa forma, as interfaces formais com as chamadas ABC, né, com as ABCs, Abstract Classes, né, com as classes abstratas no Python. O conceito de duck typing é tranquilo para você, Rafael? A gente vai mexer com isso, mas só para saber se... Então é tranquilo? Então, por quê? Porque quando a gente vai ver isso lá, por exemplo, no Java, né, a única maneira de você conseguir atingir o polimorfismo lá no Java é através de herança. Né? E por conta disso, a galera acha que, quem vem de Java acha que só através de herança é possível. Né? E depois a gente aprende que não. Né? Se você pode ter o chamado protocolo, que é uma interface informal, você consegue atingir o polimorfismo sem ter herança. Né? E aí é dito duck typing, através vocês lembrem sempre daquela frase, né? Se faz quack como pato, se nada como pato e se voa como pato, então é um pato. Né? Então o fato do pato ser um pato está no comportamento dele e não no DNA. Então a gente não precisa saber o DNA para saber se é um pato, só saber o comportamento. Né? E aí o semelhante ao polimorfismo baseado em assinatura, os chamados templates de C++. Isso aqui é uma piadinha infame que eu acho que faz mais sentido no senso de humor do americano, né?
a piadinha infame de ensinar patos a digitar, né? Porque type quer dizer digitar também em inglês. Demora um tempo, mas depois economiza você um monte de trabalho depois, né? Não sei se vocês também já ouviram isso. Também, ó, já vem desde lá, desde que eles escreveram um livro. Prefira composição de objetos do que herança de classes. Então veja que apesar de no livro você ter vários padrões que fazem uso de herança, eles já falam isso lá desde o livro. No livro eles já estavam falando isso desde lá. Já ouviram falar isso também? Prefira a composição de objetos do que herança. Eu gosto da regra, inclusive, do Google, que é o seguinte. Tem um slide do Google muito bom sobre isso que ele fala, olha, se você não estiver utilizando polimorfismo, estiver utilizando a herança para atingir polimorfismo, então usa a composição, porque se não for essa a razão, se você só está utilizando a herança para reutilizar algum método que está lá em cima, tá errado. Usa a composição que vai ser muito melhor, né? Porque o acoplamento fica muito forte quando você tem herança, né? E aí trocar esse componente, principalmente quando você quer trocar isso, né? Em geral, quando você quer testar, né? Começa a ser muito complicado quando você enfia uma herança aí no meio, né? E aí como é que você faz a composição aí em Python? O chamado segurar ou embrulhar, né? Então herdar só quando for realmente muito conveniente, né? E você pode expor todos os métodos da superclasse, reusar e normalmente sobrescrever ou talvez até estender, tá? Mas o acoplamento é muito forte. Sempre que possível, utilizem a composição que você vai atingir muitas vezes o mesmo objetivo da herança, mas sem acoplar o teu código. A gente vai ver isso, tá? Não vamos ficar só no blá blá blá, não. Tá? Mais uma piadinha do Alex Martelli, de Hold Your Wrap. E do que ele está falando, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui, né? Ele está falando uma classe cliente, quando ela faz uma chamada em um objeto qualquer, o ideal é que você não conheça a estrutura interna. E na realidade, a fachada já está fazendo isso aqui pra gente. A fachada que a gente viu já está fazendo isso aqui pra gente. Foi uma maneira da gente fazer isso aqui, né? Mas como lá no livro de padrões de projeto eles tratam, digamos, de classe propriamente dita, né? Aqui ele no padrão de projeto ele colocou dessa maneira como se fosse um objetinho mesmo. Então do que ele está falando aqui? Ó? O que é o segurar o objeto, né? Você tem uma classe que vai ser a cliente, que vai chamar, em geral, um método de um objeto aqui. Tá? E aí, na realidade, ele vai estar chamando um método interno de um outro objeto. O ideal é que você não conheça essa classe cliente aqui, não conheça esse objeto interno. Por quê? Porque senão é a mesma coisa que a gente viu lá na fachada. Porque senão você fica com um acoplamento forte. Aqui eu acho que tem até... Cadê? Python segurar ou embrulhar. Eu queria o exemplo mais... Segurar objeto, tem subjeto, talvez uma propriedade, só isso, tal. Deixa eu mostrar aqui. Vamos começar a acordar. Deixa eu até criar já um cara aqui no GitHub que vai ser melhor. Deixa eu criar aqui um repositório. Python Patterns. Repositório do curso da terceira turma Python Patterns. Inicializa aqui. Vamos colocar um readme para Python e colocar uma AGPL aqui. Criar o repositório. Inicializar o bom e velho PyCharm e clonar o projeto.
Pode cancelar, não é para abrir esse projeto aqui agora. A filha tinha mandado cancelar. File, na realidade em VCS. Checkout from version control, git. Vamos pegar lá o Python patterns, clonar. Chave SSH. Ok, vamos colocar um pouquinho de código, porque como eu falei, o problema para mim dos slides do Alex Martelli é que está muito tem uma hora que chega fubá, está muito abstrato. Vamos colocar alguma coisa mais concreta aqui. Deixa eu só colocar aqui o Python 3.6. Isso. Vou usar o Python 3, última versão. Então, o que ele está querendo dizer com... Vamos até utilizar a denominação dele. Deixa eu criar, na verdade, um pacote aqui, ó. Que eu vou chamar de wrap. Opa, package, não pasta. New package wrap. Sim, relembra, filho. Para de me perguntar. Isso, vamos lá. Agora vai um... Como que ele chamou aqui no slide? Vou chamar de example. Então, suponha que você tem uma classe com um objeto, uma classe aqui que é um holder. Por enquanto vamos colocar assim. E na verdade você vai ter um código que é um cliente. Não precisa ser uma classe, um Python que é o seu cliente, né? Você poderia ter uma main que vai ser o cliente dessa classe. O que é o cliente? É simplesmente alguém que faz uso dessa classe aqui, certo? É isso que ele está falando lá. Isso aqui é o meu cliente. Uma função que eu execute, que pode ser inclusive... aqui no caso não é nem função, né? É só o meu script. O que é ruim? É ruim quando você tem que fazer isto aqui, né? Ele deu o nome aqui de hold. É aquele que é segurado, né? Um hold. Então, quando você tem que fazer, por exemplo, isto aqui, ó. Print. Aliás, ficou uma porcaria. Eu vou chamar assim, ó. É melhor, tá? Car. Dá exemplo concreto. Car. Quando você liga um carro, o que costuma acontecer, gente? Quando você gira a chave de um carro? Car and... Vamos criar aqui um carro, né? Ou, se quiser ser mais concreto aqui, vamos colocar aqui uma Ferrari. Quando você liga um carro, o que acontece aí? Só para a gente fazer um caso real aí, ou pelo menos conectar com coisas... Isso, você dá partida, mas beleza, ele liga. Isso vocês estão falando até de alto nível, mas... E vocês estão me falando como se fosse uma fachada. Você gira a chave, essa é a interface de alto nível. Então vocês estão me falando isso aqui, né? Seria o start. E isso é o ideal. Mas vocês já fizeram esse tipo de coisa? Você fala, não, mas esse carro aqui, alguma vez vocês já tiveram que fazer isso? Motor.start. Quando você tem que acessar o objeto que está dentro daquele cara para chamar o negócio, né?
qual que é o problema disso aqui, né? Primeira coisa, esse cara tem que... Aí beleza, né? Aqui ele tem que ter um motor. Então vamos construindo esse cara. Se esse cara tem um motor, o que a gente já tem que saber aqui? A gente já pode inferir, desse código aqui, a gente já pode inferir várias coisas, né? Olha lá, ele já pode até me ajudar, né? Se eu der Alt e Enter, olha lá. Add feed motor to class. Então beleza, olha lá. Ele já sabe que tem um motor aqui. Né? Então, eu poderia aqui colocar o motor. Ele está achando que é Python 2 ainda? Porque... é porque eu coloquei isso aqui só no Python 2, né, gente? Por causa disso, ele está me dando até aqui a versão de compatibilidade. Né? E por conta disso, ele sabe que o motor tem que ter um start. Né? Veja que é o mesmo problema que depois fazer a comparação. Então, qual que é o problema disso aqui? O problema é o seguinte. Eu, de largada, já acoplei, quando eu estou fazendo isso aqui, quando eu faço dessa maneira, eu não posso trocar o nome desse atributo de motor. Se eu trocar, isso aqui quebra. E se eu trocar o método start da classe motor, aqui, o meu carro quebra tudo. Então, vocês perceberam como as coisas estão bem dependentes? Eu já acoplei, então isso que é um código acoplado. Eu não posso trocar nem o nome desse cara, nem o nome do método. Sacaram? Então, esse tipo de coisa aqui é ruim. Toda vez que você vê no seu código 2 pontos, em geral é o que a gente chama, né, o engenharia de software de bad smell, né, o mau cheiro. Então, o que é o ideal? O ideal é você refatorar esse cara para, em vez de chamar motor.start, você chamar só start. Mesmo que você tenha que ser redundante de criar esse cara a priori, beleza, vou criar o start aqui para chamar internamente o self.motor. Para chamar o start. Tá? E se você está querendo printar aquilo, teria que retornar aqui a priori, né? Por quê? O que eu ganhei aqui? Então, isso que é o embrulhar. Aqui está dando none porque eu não estou retornando nada, né? Mas aqui eu poderia retornar ligando o motor. É só sacanagem eu escrever o código todo em inglês e... Na verdade, escrever o código todo em inglês, misturar tudo é ruim, né? Na verdade, aqui seria engine. Refatora aí. E ligando o engine. Tá? Estou muito louco hoje. Start engine e... Tem mais alguma besteira aqui? Não, né? Agora tá tudo... Tem como pegar o start direto do motor? Não. A priori, eu poderia fazer em nível de objeto, né, Davi? Mas aí, toda hora que eu tivesse esse cara, eu teria que construir, né? Eu até poderia fazer isso, sim. Poderia fazer isso aqui, né? Tipo, self.start igual a... E aqui... inclusive agora, o legal foi que antes eu tinha cagado no nome motor aqui, né? Agora eu posso tranquilamente refatorar esse nome aqui, né? De motor para engine, que não vai quebrar o código lá de fora, coisa que eu não podia fazer antes, né? Senão ia quebrar. O que eu poderia fazer, Davi, era o quê? Vamos só, Start Engine, então não quebrei nada. Até poderia fazer assim, né? Programação funcional. Self.start igual a self.engine.start. A única coisa é que, em geral, quando você perguntasse o tipo do start aqui, né, se você perguntasse o que é start, em geral alguém poderia achar meio, a priori, um pouquinho esquisito, porque ele ia te dar que
que ele é um bound method de engine e não de car, o que a priori alguém poderia achar esquisito. Ah, sim, eu não precisaria, nesse caso, nem. Eu poderia fazer até direto, né? Tipo. Engine.start. É que nesse caso aqui tá simplesinho, porque eu não estou utilizando o engine para mais nada. Mas imagine que eu fosse colocar os métodos acelerar e frenar, né, com freio motor. Aí não compensaria mais ter daquele jeito ali. Beleza? Então, digamos, o normal, o mais usual, seria a gente ter esse tipo de coisa. Não, tranquilo. A ideia é a gente viajar mesmo e discutir os prós e contras, né? Porque veja que agora, porque a minha ideia, quando eu pergunto, digamos, o mais usual é que quando eu pergunto um cara que eu executo num método, em geral eu espero que ele seja um método da classe, né? Que agora um cara desse aqui é o mais usual. Não estou dizendo que não possa fazer aquilo, mas concorda que você passando o olho no código daquele jeito, você ia achar meio esquisito a priori executar aquele start daquela maneira? Porque em geral o método ele serve para interagir com o estado interno. Vocês entenderam isso? E vejam que tem tudo a ver com aquilo que a gente fez na fachada, né? De você não conhecer mas em nível de classe. Lá a gente estava falando em nível de um subsistema. Aqui a gente está falando em nível de objetos, de atributos internos de uma classe. Mas justamente aqui a gente está escondendo a complexidade interna desse cara. Dos objetos com os quais esse daqui está compondo. Mas entenderam o que é esse wrap aqui que o Alex Martelli mencionou aqui? Acho que fica melhor do que ficar nesse negócio de client, holder e holdee. Ainda mais que está em inglês, né? Mas aqui seria o código cliente, o cara que embrulha e o embrulhado. Ou o que segura e o que é segurado. Beleza? Então por isso que o acoplamento é forte. Toda vez que falar de acoplamento, eu sempre penso assim. Se mudar aqui, o que vai quebrar por aí? Quando quebra em muito lugar, aí é porque o acoplamento está muito forte. Quando não quebra em tantos lugares, e de preferência, quando o quebra-quebra fica em geral limitado à sua parte do software, né? Digamos aqui, ó, quando eu troquei aqui os nomes, eu não quebrei o código, e esse é o ideal sempre, né? É não quebrar o código cliente. Então, aqui agora eu posso trocar o nome da classe, inclusive, eu posso trocar engine, posso trocar o nome do atributo. A única coisa que eu não posso trocar aqui é o nome da classe car e o nome do método start. Então, eu estou dependendo de duas coisas. Antes eu estava dependendo do nome da classe car, do nome do atributo e do nome do método do atributo engine. Então, eu estava dependendo de muito mais gente. Agora estou dependendo de duas coisas. Beleza? Hold wrapping. E aqui ele tem uma. Então isso se chama inclusive delegar, né? Quando você delega para outro. Só que ele tem um código aqui que é muito, muito massa. Comparando aqui uma herança com um código muito, muito cabuloso. E é um código simples, mas que ele faz para entender ele. Eu nem sei se é melhor colocar eu acho que é legal esse daqui até fazer em português mesmo, no estilo do Luciano. Mas eu acho que é legal codar para entender. Aliás, eu vou ler, e se vocês acharem que é legal codar para vocês entenderem o que ele faz. Apesar que eu acho que é legal ver porque dá para debugar. Debugar ali no PyCharm é excelente isso aqui. Olha só o que essa classe faz, olha o nome dela e ela já dá uma ideia do que ela faz. Ó. Embrulhar para restringir. O nome da classe é embrulho restritor. Ela recebe um objeto que vai ser o embrulhado,
então até lembrando daquilo que está lá. E ele vai receber um container, onde esse container pode ser uma lista, pode ser um conjunto, pode ser qualquer um iterável, na realidade. Qualquer operação que você possa fazer a operação in. Inclusive, se vocês lembrarem lá em termos de performance, né? Em geral é bom você utilizar então aqui o quê? Um set, né? Porque o set responde em tempo constante. Mas se o conjunto aqui for pequeno, não tem problema. Então olha o que esse cara faz. Ele, inclusive aqui ele usa, olha, aquela notação de... Para que serve mesmo esse underline aqui? Só para a gente relembrar e conferir aí se o Rafael... Isso. Na verdade é o protegido, isso. Seria mais para protegido, né? Porque você ainda consegue acessar nesse cara. O privado seria com 2, né? Com 2 ele seria mais para privado porque ele faz todo aquele name mangling, né? Que ele dá todo um... Esse aqui é aquele protegido que em geral é o que a galera de Python gosta. Que é tipo, você já está indicando pro cara que não é para ele mexer de fora, né? Mas está protegido de forma que também não é chato de você acessar se você estiver no teste, né? E o teste é uma licença poética interessante. Então esse cara, ele guarda o objeto original que você passou para ele, e ele guarda um container com uma lista de atributos de bloqueio, ou seja, atributos que não desse objeto que não podem ser bloqueados. E aí ele sobrescreve o método dundergetter. Vocês se lembram para que serve esse dundergetter? Alguma vez eu acho que eu fiz já uma brincadeira com isso aqui em algum curso. E aí até para testar também o Rafael. Rafael, já brincou com dundergetter? Então, olha o que ele faz. Se estiver na lista de bloqueios, ele lança um attribute error. Caso contrário, ele chama a função getter, passando o nome do atributo que ele tentou buscar, né? Então ele tenta buscar o próprio atributo do objeto embrulhado. Vocês entenderam o que esse cara aqui está fazendo? Vocês conseguiriam me definir o que esse cara aqui está fazendo? Controlando acesso. Isso aqui é mais ou menos um controle no estilo... Até um padrão que a gente vai ver depois. É o proxy, só que é o proxy implementado de uma maneira linda. Com 6 linhas de classe. E como é que ele está controlando isso aqui? Quem é que define aí? Apesar que o Davi também estava no outro curso. Você não vale, né, Davi? Davi tá roubando, pô. Brincadeira, Davi. Alguém já tinha sacado isso? Você não lembrava? Ninguém tinha sacado? Vamos codar porque isso aqui é muito mágico e aí eu acho que você tem que ver a coisa acontecendo. Senão, vamos ver aqui, vamos chamar... Eu vou fazer até em português. Vou chamar de restritor. Depois eu tenho que lembrar onde tirar isso aqui. Então, class... como é que ele chamou lá? Embrulho restritor. Embrulho restritor. Na verdade, eu podia fazer antes, né? Qual que é a ideia aqui, ó? Main. E vamos supor que eu tenho quero um objeto aqui simples. Boa e velha pessoa. Ou Luciano sempre colocava cão, né? Cão com... Vamos fazer com name de tuple para lembrar, então. Name de tuple, como é que era o esquema? Você coloca o nome da classe que você quer e o nome dos parâmetros pode ser uma string separada por espaço, né? Então vou colocar nome, raça e sexo, sei lá. Cachorro tem sexo? Tem, né? É sexo que chama, né? Quando é macho e fêmea é sexo também, né?
E aí, então, a gente vai pegar e vai construir qual que a gente usou daquela vez? Um São Bernardo? Vamos fazer o Rex igual a um cão. Rex. Raça. Vira-lata. Macho. E vamos fazer a... sei lá... Nunca tive cachorro fêmea. Não, tive sim. Tive a Fiona. Tive a Fiona. Putz, qual que era a raça da Fiona? Era um Beagle. E era uma fêmea. E aí, qual que é a ideia? Aqui, veja, se eu der um print, eu posso acessar... Vamos fazer só do Rex aqui primeiro, só para vocês terem ideia. No Rex, obviamente que eu posso acessar nome, a raça e o sexo. Só que aí eu vou querer utilizar lá o embrulho restritor. Rex restrito vai ser assim, ó. Embrulho restritor do Rex. Vou passar esse cara como parâmetro. E aí o que eu vou fazer? Na realidade, eu vou tentar fazer isso que está aqui, só que a priori eu vou passar um conjunto de elementos que ele não pode ser acessado, né? Que é essa a ideia. Então eu vou dizer, olha, o sexo não pode ser acessado. O pessoal hoje em dia gosta de censurar sexo não pode ter em nenhum lugar mais, né? Nem nome de cachorro. Então, só que aí esse cara vai ser, como é um proxy, um representante, eu não vou acessar mais os parâmetros dele através do objeto original. Eu vou tentar acessar... Aliás, eu nem vou tentar mais fazer o print aqui, tá? Eu vou tentar fazer o print só do sexo, que é o único que está restrito aqui. Então eu vou, através do restrito, tentar acessar o sexo, tá? Entenderam a ideia? Então, a ideia é que esse embrulho restritor ele vai controlar o acesso aos atributos do objeto original Rex. Beleza? Então vamos lá criar a classe. Ó. Tem o exatamente, seta dinamicamente atributos privados. Né? Sendo que isso o Luciano chega até a comentar, a gente pode até fazer essa variação. O Luciano comenta uma variação. Vamos fazer uma variação para não fazer o mesmo código até. Eu nem sei se o named tuple permite isso aqui, ó. Criar atributos protegidos. Vamos tentar. Vamos primeiro rodar isso aqui, então. Peraí. Deixa eu ver se ele deixa primeiro. Se ele não deixar, aí a gente... primeiro eu tenho que rodar este código aqui, não o anterior. Merda. Então vamos ter que criar um cão mesmo. Vamos lá. Maravilha. PES. Então vamos criar aqui um nome. Adiciona aí. Vai ser mais legal assim também, fazer um código diferente, vai. Nome, raça. E
sexo. Só que aí no sexo eu vou criar como protegido. Essa é a ideia então. Beleza? E aí você que... Você não. Eu que vim do Java, eu olho isso e falo, nossa, que merda, hein? Pode acessar esse cara. Uma merda esse Python, hein? E aí você fala, seus problemas estão acabados. Vamos construir um proxy, ou esse embrulhador restritor, que consiga fazer a lógica de não permitir o acesso a esses caras aí. Que dê um attribute error quando você tentar acessar esse sexo aí restrito. Beleza? Aí fica uma logiquinha mais interessante. Aí você vai ter um cara privado de verdade. Então vamos construir esse cara. Pá. Pô, sacanagem. Agora ele acha que toda hora é Python 2. Embrulho restritor. Aqui eu não preciso mais receber. Agora vocês entenderam que quem vai definir vai ser o seguinte. Todo mundo que começar com um underline ali vai ser privado. Um underline só. Aliás, vamos de início deixar esse cara aqui, ó. Começou com um underline, já era. Tá? Não consegue acessar. Então vamos lá. O que ele tem que receber? Ele não está recebendo o hex. É para remover, eu queria que você criasse para mim. Não quer criar? Então vamos ter que criar. Def dunder init. E na realidade, veja como o Python é dinâmico, na realidade eu nem sei qual que é o objeto que é esse. É um objeto qualquer, né? Então ele vai receber um objeto. Esse objeto fica aí. Ou se você quiser utilizar a mesma nomenclatura lá do Luciano, né? Embrulhado. E ele inclusive deixou aqui assim, né? Protegido. E aí o que você faz? Como ele está aqui, esse código vai dar erro. Obviamente, porque ele não tem um atributo sexo, o que eu tenho que fazer? Na verdade, eu tenho que sobrescrever o atributo underGetAtter. Como é que funciona esse cara? Ele recebe o nome do atributo. Vou até chamar aqui no português mesmo. Ele recebe esse nome. Então, o que eu vou ver? Esse nome como é uma string. Às vezes, para ele me dar o autocomplete, né? Eu coloco aqui o starts with. Então, o que eu vou perguntar? Se o nome começa com underline, o que eu vou fazer? Raise attribute tem attribute error. Cadê o attribute error? Attribute error. Tem dois T's? Attribute? Não. Por que não quer me dar autocomplete? Attribute error. Com a mensagem não é possível acessar atributo protegido. E aqui, se você já que está no Python 3.6, dá para você utilizar lá os format strings, né? Aí você pode colocar aqui o nome do atributo. Sacaram?
Agora, se ele não começa, você pode fazer o quê? Pega o atributo do objeto embrulhado. Como que você faz isso? Usa a função getAtter, passa quem é o objeto da onde você quer retirar o valor e passa o nome do parâmetro. Lá em cima você diz, ô Rafael? Não, em Python 3 não. Tanto é que você está vendo que antes ele está, como eu costumo colocar em Python 2, ou dar em Python 2 no App Engine, ele vai baixar, nem está com muita enfeite de ficar colocando lá em cima o F8 e Future, Unicode literal, para eu sempre trabalhar com o code para não ter problema. Só que aí no Python 3 já é sempre o arquivo sempre vai estar em o F8 baixa desse suposto e que o codec você está utilizando o padrão é F8 e você sempre está com o Unicode. Beleza? Então, como aqui a gente está partindo de Python desde o início. Olha lá. Sacaram aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Aqui, ó. Na verdade, aqui nesse acesso. Ó, breakpoint. Olha lá, vai acessar aqui. O que ele vai chamar por baixo dos panos? Vai chamar lá o Dunder getAtter. Passando quem? O nome do atributo que você está tentando fazer acesso. Que você está tentando fazer acesso é ótimo. Está tentando fazer acesso. Tá? Que é o underline sexo. Aí o que eu vejo? Opa, esse cara aí começa com underline? Começa, então lança o erro para mim. E aí ele está lançando para mim aquele erro lá. Passando aquela mensagem. Oh, sai daí. Alt F9. Chatão. Tá bom. Vocês já viram o erro lá no console. Olha lá. Não é possível acessar atributo protegido underline sexo. Ele continua aparecendo no DunderDict, né? De quem, Rafael? Essa foi a pergunta importante. De qual objeto? Sim, porque em nenhum momento, quando eu tentei fazer o acesso, foi pelo objeto embrulhador restrito. Então eu não mexi no DunderDict dele, né? Mas eu posso imprimir aqui. Ah, seria interessante eu ter tentado imprimir um normal também, né? Pra não falar, tá roubando, porque tenta imprimir o nome do Hex aí antes também, né? E deixa eu imprimir já que você pediu. Obviamente que o DunderDict do Hex, ele continua sendo o mesmo, porque na realidade eu fiz composição, né? Eu não mexi em nada nele. Fica zoado assim porque na hora que imprime é multithread, né? Então não tá colocando na ordem correta aqui, né? Mas olha lá, o DunderDict dele tá normal. Olha lá, a impressão de quando eu busquei direto do Hex, o DunderDict dele, ó, esta impressão aqui primeiro, a impressão do DunderDict dele aqui de boas, o nome dele funcionando de boa porque ele não começa com underline, e aí na hora que eu tento acessar um que está protegido, aí já era. E veja que interessante, eu consegui... Esse cara, veja que ele tem todas as características, né, digamos, de herança. De herança no sentido, esse cara tem tudo que este objeto tem, né? Porque toda vez que você acessa tudo deste cara aqui, ele vai, através de composição... ele vai acessar todos os atributos. E como o método também é um atributo, se lembra lá que a gente até chamava em Python
tudo é atributo, né? Na realidade, quando você quer falar às vezes você chama de campo o atributo de dado, ou chama de atributo de dado da documentação, quando você tem um atributo que não é método, né? Então ele herda tudo, inclusive método, né? Se eu tivesse o método latir, você também poderia chamar o latir pelo embrulhado, né? Deixa eu criar aqui, só para vocês lembrarem. Return all. Eu poderia de boas chamar aqui o print print hex restrito.latir. A única coisa é que, como eu não estou fazendo herança, o PyCharm não tem como me dar. Ele não é mágico, né? Não tem como ele saber e me dar autocomplete desse cara, porque isso está sendo feito dinâmico, né? Então lembre-se, como tudo é atributo, não tem problema. Eu posso chamar método também aqui nesse cara, né? É verdade, esse funciona melhor que o underline, né? Quer dizer, funciona melhor se você, do ponto de vista de um javeiro, né, Rafael? Se for do ponto de vista de um pythonista, ele vai falar que ele não vai gostar muito disso, porque eu digo que esse tipo de acesso, para mim, é interessante. Uma licença poética em que eu considero salutar você acessar esses campos aqui é na hora do teste, né? Porque muitas vezes você está querendo acessar esse cara, não é para avacalhar. É, na realidade, para você inferir quais são os valores, né? Você chamou um método e você quer inferir se um atributo protegido está com um determinado valor que ele deveria estar. Isso, Então, eu acho interessante. Tanto é que na prática tem. Se eu não me engano, é até o Alex Martelli mesmo. Ele fala para não usar esse do mangling, que você. Essa forma que ele fala, não. Se você quer proteger, em vez de utilizar o underline, dessa forma aqui, que vai ficar implícito na hora de acessar o cara que é assim, usa direto esse nome escroto aqui. Vai lá e... Você tá entendendo? Ele vai lá e fala assim, não, já que você quer fazer isso, então seja explícito e na hora de criar o atributo, crie com o nome escroto. Assim o cara sabe o que está acontecendo. Fica explícito. Aí ele está seguindo meio o Zen do Python. Sacou? Beleza, gente. Curtiram? Esse exemplo a mim é genial, assim. Quando eu vi a primeira vez, e demora um tempo, né, para você digerir o código, né? É o tipo de código simples, elegante, bonito que você fala, cara, que bizarro. Mas algumas vezes é interessante você fazer isso. Alguém alguma vez acho que usou isso, na verdade, para fazer outra coisa. Utilizou o Getatter para tentar fazer um estilo acesso a Por exemplo, fica até de exercício se vocês quiserem. Eu acho que eu já fiz, não sei se foi nessa turma ou na anterior. Por exemplo, alguém já fez um tipo de embrulho desse? Se você já codou na linguagem Lua, em Lua é o seguinte, na verdade em JavaScript é melhor. Em JavaScript, vocês se lembram que o objeto do JavaScript lembra muito o dicionário do Python, né? Na hora que você vai declarar, se lembra? Começa assim, né? E aí você coloca lá as chaves e tal, e coloca os 2 pontos, né? Só que na hora que você vai acessar o objeto JavaScript, você tem 2 formas de acessar, né? Você pode acessar assim, né, o DSFS lá, ou você pode, se a chave for um nome válido, tipo, como é esse caso aqui, você também pode acessar assim esse cara. Né? Então alguém utilizou esse Getatter para criar um dicionário like que funcionasse mais ou menos como esse cara aqui. Eu digo um dicionário like porque o problema é que o dicionário não pode ser assim, porque existem os métodos do próprio dicionário que aí você teria conflito, né? Do tipo... E os métodos padrão do dicionário, como pop, né? Se você tivesse uma chave que chama pop, aí você teria conflito, né?
Se você fosse fazer esse cara. E na realidade você não ia chamar o elemento, você ia chamar o método pop do dicionário em vez do elemento. Mas enfim, se forem atributos que não deem conflito com os próprios métodos do dicionário, você poderia utilizar uma estratégia semelhante para fazer esse mesmo tipo de lógica. Se vocês quiserem brincar depois com isso, para treinar, fazer uso do Gerater. Beleza, gente? Curtiram? Vamos cobitar isso aqui. Ah, por isso que ele está me trollando, ó. Ele está achando que tem Python 2, porque no meu Dunder Init, ó, ficou... Agora acho que ele vai parar de me trollar achando que tem Python 2 aqui. Objetos com objetos embrulhados. Alguma dúvida aí, galera? Como eu disse, lá na primeira aula, o ritmo desse curso ele é mais alto nível, é mais... o legal do design pattern é mais ver essas belezas de código, porque como é análise de padrão de código que existe, em geral a galera extrai os bons padrões, né? Então você vai aperfeiçoando e vai colocando esse tipo de coisa na tua caixa de ferramenta. E como eu falei, não é uma coisa que você decora, você vê, você acha legal e deixa lá. Fica no teu subconsciente. Uma hora você vai ter um problema, você vai falar, putz, como é que eu tenho que limitar o acesso ao atributo? E de repente você lembra de alguma coisa desse gênero e você volta no código para dar uma olhada. Beleza? Bom, passou aqui na verdade um pouquinho mais de uma hora. Vamos fazer o nosso intervalinho, já que não tem dúvidas?